Argentina. Em 1947, um avião sobre estas montanhas transmitiu uma palavra que não existe em língua nenhuma da Terra, e depois desapareceu por meio século. Na Patagônia, uma aldeia foi isolada sob quarentena quando um vírus aprendeu a passar de pessoa para pessoa. E no Planalto de Mendoza erguem-se 800 vulcões, e nenhum deles é considerado extinto. 10 factos sobre a Argentina que vão fazer o postal de Tango e Cascatas parecer muito diferente. O 10º lugar vai para um planalto no sul da província de Mendoza, onde o chão vem se abrindo repetidas vezes, há 2 milhões de anos. No mapa, é a província vulcânica de Paiania. No terreno, as pessoas chamam o coração dela de La Paiunia. E a primeira coisa que você percebe quando chega é que a cor está errada. A terra é preta. Não marrom escura, não cinza, mas preta. Um preto fosco e plano, de coisa queimada, se estendendo das suas botas até o horizonte, em qualquer direção que você olhe. Os geólogos já contaram mais de 800 centros vulcânicos nessa província. Cone, crateras, fissuras, cristas de respingos, chaminés colapsadas. É uma das concentrações mais densas desse tipo em todo o planeta. E vale a pena dizer esse número devagar, porque é fácil entender errado. Não são 800 erupções de uma única montanha. São 800 vulcões separados, lado a lado, espalhados por um planalto maior do que alguns países. Você pode subir em um deles em 20 minutos. A encosta é de escória solta, cascalho negro que escorrega meio passo para trás a cada passo que você dá, e faz sob os pés um som de louça quebrada. No topo, há uma cratera redonda e bem definida, e dali você vê o próximo cone, e atrás dele o seguinte, e atrás desse mais 100, até os menores se dissolverem na névoa. Não há floresta para escondê-los. Quase nada cresce ali. Só algumas touceiras cinzentas e duras de capim, uma linha de guanaco se movendo ao longo de uma crista, e o vento. O vento é a segunda coisa que você nota. Não há nada ali fora para ele bater. Então ele cruza a planície negra em velocidade máxima, seco como papel, carregando poeira vulcânica que encontra os cantos dos olhos e a parte de dentro da gola. Ao meio-dia, o chão escuro já absorveu tanto sol que o calor volta para você de baixo, através das solas das botas, e o ar sob a lava antiga treme e se curva. À noite, esse mesmo chão devolve tudo ao céu, e a temperatura despenca como uma pedra largada. Espalhadas pelos fluxos estão as bombas. Blocos de lava que foram lançados ainda em estado líquido, giraram no ar e endureceram enquanto ainda voavam. Algumas têm o tamanho de um punho, outras o tamanho de um carro. Elas ficam exatamente onde caíram, expostas, sem desgaste, sem terem sido movidas por nada desde então. E não existe jeito confortável de ficar ao lado de uma delas e tentar calcular a distância que percorreu até chegar ali. Os vulcanólogos que trabalham aqui mapeiam tudo à mão, uma por uma, e os mapas prontos parecem menos geologia e mais um diagrama de estilhaços. Aqui está a parte que muda toda a paisagem, depois que você entende. Esse campo não está extinto. Nenhum daqueles 800 vulcões foi dado como morto. Os fluxos mais jovens ainda têm bordas afiadas, ainda conservam a textura enrugada que a lava congelou. Ainda não tem solo nem capim, porque 2 milhões de anos na vida de um campo vulcânico não são velhice. São o meio da história. Não existe cronograma. Não existe uma próxima data circulada em lugar nenhum. Existe apenas uma planície cheia de aberturas que já funcionaram antes, num lugar onde a crosta é fina e o magma já provou, 800 vezes separadas, que sabe o caminho para cima. As datas colocam isso em uma perspectiva desconfortável.
As erupções mais recentes aqui não são pré-históricas no sentido que as pessoas normalmente usam a palavra. Geólogos que estudam o complexo Payum-Matru situam a atividade dentro do Holoceno, o mesmo trecho de tempo que inclui agricultura, cidades e escrita, e algumas estimativas chegam aos últimos séculos. Este não é um campo que acabou, é um campo que não entrou em erupção recentemente. A cidade de verdade mais próxima é Malargê, e a estrada até lá é de cascalho e costela de vaca por horas. Não há água por ali, não há sinal de celular. Os guardas orientam os visitantes a levar mais combustível do que acham que vão precisar, porque a planície negra engole distância, e não há nada para quebrar a vista em pedaços que o olho humano consiga medir. Gente se pede ali com tempo bom, em terreno plano, em plena luz do dia, pelo simples motivo de que todo cone parece o cone atrás dele. Ao pôr do sol, a luz desce baixa e de lado, e o campo inteiro fica cobre por uns 15 minutos. Cada borda de cratera lança uma sombra longa sobre a planície, e durante esse quarto de hora, você finalmente consegue ver a forma da coisa em que está pisando. Não uma paisagem, um mecanismo. 800 válvulas de pressão encaixadas numa lâmina de rocha, todas elas, por enquanto, fechadas. Então o sol se põe, o preto volta, e o silêncio ali é total de um jeito para o qual os ouvidos da cidade não têm categoria. Sem insetos, sem pássaros, sem folhas. Só o vento se movendo sobre um chão de pedra que, na memória da nossa espécie, já foi líquido e agora simplesmente descansa. Então responda a esta com uma única palavra. Você está acampado sozinho naquela planície negra, o sol já se foi, e o chão sob o seu saco de dormir ainda devolve o calor do dia através da rocha. Você fica para a noite ou entra no caminhão e vai embora? Escreva "fica" ou "vai" nos comentários. O 9º lugar pertence a uma ilha que aparece em todos os mapas da Argentina e que quase ninguém vê de perto. Isla de los Estados fica ao largo da ponta oriental da Terra do Fogo, separada dela pelo Estreito de Lemaire, e foi justamente esse estreito que manteve a ilha vazia. É uma passagem estreita onde 2 oceanos se encontram, e cada maré arrasta por ali um volume enorme de água, primeiro num sentido, depois no outro. As correntes são fortes o bastante para deixar um pequeno navio parado, com os motores a toda. O vento não se forma aos poucos, ele chega de repente, descendo em linha reta dos penhascos em rajadas verticais, que os marinheiros chamam de Willy Walls, atingindo a superfície e deixando a água branca. A ilha é uma crista de rocha negra que se ergue diretamente da água, dobrada em picos e vales afogados, sem um pedaço de chão plano que mereça esse nome. Chove na maior parte dos dias do ano. A floresta nas encostas mais baixas é raquítica e permanentemente vergada pelo vento, de modo que as árvores crescem de lado, saindo da pedra como cabelo sob um pente. Acima da linha das árvores não há nada além de pedra, musgo, água parada e o cheiro de sal frio. Leões marinhos se deitam nas plataformas na base dos penhascos, e o barulho deles sobe pela neblina muito antes de você ver qualquer coisa. Durante séculos, este foi o último pedaço de terra antes da água vazia no fim do mundo, o canto que os navios à vela tinham de contornar a caminho do Cabo Horn. Os que viravam tarde demais acabavam aqui. O fundo do mar e a costa ao redor de Isla de los Estados guardam um longo registro de embarcações que saíram da névoa e encontraram a rocha em vez da passagem, e a costa é chamada de cemitério de navios, há tanto tempo quanto alguém escreve sobre ela. Os naufrágios aparecem nos registros pelo ano em que aconteceram, e os mais antigos afundaram antes mesmo de qualquer pessoa viva hoje ter nascido. Não existe porto que mereça esse nome, nem ancoradouro em que se possa confiar. As baías que parecem protegidas no mapa
canalizam o vento diretamente das cristas acima delas. Então, um navio pode estar quieto, fundeado em paz, e no minuto seguinte estar arrastando pelo fundo. As tripulações que trabalham nessas águas descrevem sempre a mesma rotina: entrar, fazer o que vieram fazer o mais rápido possível e sair antes que o tempo mude. Porque, se ele virar enquanto você estiver em terra, não há nada naquela ilha que possa ajudar. Em 1884, a Argentina colocou um farol na extremidade leste da ilha e o chamou de San Juan de Salvamento. Era uma pequena torre de madeira num promontório nu, cuidada por alguns homens que eram deixados ali com suprimentos e sem nenhum caminho de volta até que o navio retornasse para buscá-los. Funcionava a querosene. Operou por 18 anos antes de ser abandonado por ser impossível de manter. Nessa vida curta, tornou-se o farol mais famoso do mundo, porque Jules Verne ouviu falar dele e construiu um romance em torno dele, O Farol no Fim do Mundo. Quase tudo o que os leitores imaginam sobre aquele lugar, o isolamento, o clima, a sensação de que o socorro não vai chegar, não é invenção, é descrição. A outra história da ilha é mais dura. Antes de a Argentina construir seu grande presídio do sul, usou esta ilha para manter prisioneiros, numa estação numa costa onde fugir não era um plano que alguém pudesse realmente fazer. A água está a poucos graus acima do congelamento. A terra habitada mais próxima fica do outro lado de um estreito que derruba marinheiros experientes. Os homens eram deixados aqui em terra, e o mar fazia o resto da vigilância. Hoje a ilha está fechada. Ela é administrada como uma reserva protegida. Não há transporte regular de nenhum tipo. E um civil precisa de autorização para pisar ali. Um punhado de pesquisadores e militares vai até lá todos os anos. E de vez em quando, um barco de expedição consegue permissão para ancorar em uma das baías abrigadas quando o tempo permite, o que não acontece com frequência. As travessias são canceladas mais vezes do que acontecem. As pessoas esperam semanas em Ushuaia por uma janela de tempo e depois voltam para casa sem vê-la. O que isso produz é algo raro num mundo mapeado e fotografado, uma terra realmente sem ninguém cuidando dela. Não há luzes acesas à noite. Nada ali é mantido. A torre reconstruída em San Juan de Salvamento continua em seu promontório, sem ninguém dentro, com o mesmo vento vindo da mesma água, a mesma neblina subindo pelos mesmos vales, e ninguém num raio de 100 quilômetros para notar qualquer coisa. Se você algum dia estiver na costa da Terra do Fogo numa manhã clara e olhar para leste, vai vê-la lá fora, uma linha escura de montanhas assentada baixa no horizonte, com nuvens presas no topo. Ela está perto o bastante para apontar, não está perto o bastante para alcançar. Essa é a sensação inteira do lugar, e todo mundo que olha para lá descreve a mesma coisa. Uma ilha visível, nomeada, cartografada, fotografada do espaço, e ainda assim, em todos os sentidos que importam, um lugar para onde você não pode ir. Em 8º lugar está um edifício no extremo inferior do mapa, projetado para que ninguém lá dentro pudesse jamais ficar sozinho ou sem ser observado. A prisão de Ushuaia começou a ser construída em 1902, numa costa do Canal de Beagle, onde as montanhas descem até a água e o inverno se estende longo, úmido e escuro. A Argentina queria marcar presença no extremo sul do seu território, e a forma mais barata de erguer uma cidade num lugar onde ninguém se voluntariaria para viver era enviar pessoas que não tinham escolha. O projeto era um panóptico. 5 longas alas irradiando de um único núcleo central, de modo que um único guarda, parado no meio, pudesse enxergar todos os corredores de uma vez. Quase 400 celas, cada uma pensada para um homem, mas na maior parte do tempo abrigando 2. Pedra e ferro, janelas pequenas e altas. No inverno, o frio vinha do canal e atravessava as paredes, e os homens dormiam com a roupa do corpo. Os corredores tinham um som particular,
descrito por ex-guardas pelo resto da vida, um eco duro e seco, em que cada tosse e cada passo percorriam toda a ala e voltavam. Os presos construíram a cidade. Isso não é força de expressão. Eles cortaram a madeira, extraíram a pedra, abriram as ruas, instalaram a primeira iluminação elétrica e a primeira linha telefônica, e ainda assaram o pão. A infraestrutura da cidade mais ao sul do planeta foi feita por homens enviados para lá como castigo, trabalhando ao ar livre nos invernos da Terra do Fogo, com roupas inadequadas. Congelamento era rotina, pneumonia também. A rotina girava em torno da luz, ou da falta dela. No auge do inverno, tão ao sul assim, há pouco mais de 7 horas de claridade. Então os grupos de trabalho saíam no escuro e voltavam no escuro, e o único sol que a maioria dos homens via era o que batia neles enquanto manejavam o machado. Os relatos da época repetem sempre a mesma lista curta de queixas: umidade que nunca saía da roupa, frieiras, dentes apodrecidos e o cansaço específico de passar meses inteiros sem deixar de sentir frio. O trabalho mais famoso deles ainda existe. Para trazer lenha da floresta, construíram uma ferrovia estreita até a linha das árvores, e todos os dias os grupos de trabalho iam nela em vagões abertos. Faça o tempo que fizesse, cortavam madeira o dia inteiro, carregavam tudo e voltavam no escuro. Essa linha hoje é uma atração turística chamada Trem do Fim do Mundo, reconstruída e reaberta em 1994. E os visitantes percorrem o mesmo trajeto pelos mesmos pântanos de turfa e pelo mesmo vento. Ao longo do caminho, ainda há tocos daquele período, cortados bem acima do chão, e os guias da linha explicam o motivo. Os homens trabalhavam sobre neve muito funda e não conseguiam alcançar mais baixo. Se isso for verdade, então cada um daqueles tocos é a altura de um inverno, preservada na madeira. E eles continuam lá, à espera de quem queira olhar. A fuga quase não acontecia. E não por falta de tentativa. Não havia para onde ir. Atrás da prisão havia montanhas e florestas sem fim. À frente, água gelada. E o povoado mais próximo de algum tamanho ficava muito longe, atravessando um terreno que já matou viajantes preparados e bem equipados. Os homens que conseguiam sair geralmente eram encontrados em poucos dias, ou muito tempo depois, ou nunca mais. O lugar funcionou por mais de 4 décadas. Recebeu criminosos comuns, reincidentes enviados para o sul para serem esquecidos, e em vários momentos, prisioneiros políticos, entre eles escritores e anarquistas, cujos relatos sobre o frio e a rotina são a razão de tantos detalhes terem sobrevivido. Em 1947, o governo nacional fechou o presídio por decreto, alegando que as condições internas eram desumanas. Era um país que tinha construído aquele lugar de propósito, meio século antes, e que decidiu que, até para os próprios padrões, tinha ido longe demais. O prédio não foi demolido. Virou base naval, depois museu e desde meados dos anos 90 está aberto a qualquer pessoa que compre ingresso. Você entra pelo núcleo central e as 5 alas se abrem ao redor exatamente como foram projetadas. Uma delas foi deixada do jeito que o tempo a deixou, úmida, descascando, sem aquecimento, com as portas das celas escancaradas e a tinta saindo do ferro em placas. Você pode entrar numa cela, puxar a porta quase até fechar e ficar ali no frio, com a luz da janela alta no chão, e a temperatura daquele cômodo não é uma reconstrução. É a temperatura real em que aqueles homens realmente viveram. A parte mais estranha é o que existe ao redor. Fora dos muros, há uma cidade pequena e agradável, com cafés, lojas de trilha e um porto cheio de navios de cruzeiro para a Antártida. E ela existe justamente por causa dos homens que estavam nessas alas. Ushuaia é uma das poucas cidades do mundo que é, no sentido mais literal possível,
um projeto de construção de uma prisão. Todo visitante que chega para ver pinguins e geleiras pisa em ruas abertas por homens que jamais voltariam para casa. O 7º lugar nem sequer é um lugar. É uma única tarde na província de Córdoba, e o que caiu do céu naquele dia obrigou os meteorologistas a inventarem uma palavra nova. 8 de fevereiro de 2018. Uma tempestade supercelular se formou sobre o centro da Argentina e avançou sobre a cidade de Villa Carlos Paz, um balneário à beira do lago cheio de turistas. Tempestades ali são coisa comum. O centro da Argentina fica sob uma das zonas convectivas mais violentas do planeta, onde o ar frio que desce dos Andes encontra o ar quente e úmido que vem dos trópicos. E o resultado é uma temporada de tempestades que se formam mais rápido e mais alto do que em quase qualquer outro lugar da Terra. Os moradores conhecem os sinais. A luz fica estranha. O céu sobre as colinas ganha um tom de verde que simplesmente não deveria existir num céu. Também quase não há aviso embutido em nada disso. As províncias centrais são vastas, planas e pouco cobertas por radar. E tempestades como essa não vêm de algum outro lugar. Elas se montam sobre a sua cabeça. Uma célula pode passar de uma torre branca promissora no horizonte para uma supercélula totalmente organizada em menos de 1 hora, o que é menos tempo do que a maioria das pessoas precisa para decidir que a tarde está cancelada. As sirenes que existem em outras partes do mundo exatamente para esse tipo de situação não existem ali. O que as pessoas têm é o próprio céu, aquele verde específico, e o som das primeiras pedras batendo no telhado. Então veio o granizo. E não era granizo no sentido em que qualquer pessoa presente entendia a palavra. Pesquisadores de tempestades que investigaram o caso depois, usando fotografias, vídeos, levantamentos de danos e entrevistas com testemunhas, documentaram pedras com mais de 15 centímetros de diâmetro. Uma delas, reconstruída a partir de imagens feitas na hora, foi estimada entre 18 e 24 centímetros na sua maior dimensão, o que a coloca no nível ou além da maior pedra de granizo já registrada oficialmente em qualquer lugar do mundo. Outra pedra, recuperada e medida corretamente, chegou a 18 centímetros e permanece como a maior já documentada no hemisfério sul. A escala existente simplesmente parava antes disso. Então, a equipe propôs uma nova categoria para pedras acima de 15 centímetros e publicou isso numa revista de meteorologia em 2020. Eles chamaram isso de granizo gargantuesco. Números no papel não dão a dimensão disso, então pense no que o objeto realmente é. Uma bola de gelo em camadas, do tamanho de uma bola de futebol, pesando mais do que um saco de farinha, caindo à velocidade de um carro na autoestrada. Ele chega a esse tamanho porque é mantido no alto. A corrente ascendente dentro de uma supercélula é uma coluna de ar que sobe rápido o bastante para carregar essa massa contra a gravidade, o que significa que a pedra circula, ganhando mais uma camada de gelo cada vez que atravessa a faixa fria e úmida, crescendo camada por camada, até que finalmente fica pesada demais até para essa coluna, e o céu a solta. Aí ela chega. Telhas não racham, são perfuradas. Capôs de carros ficam amassados como tigelas. Para-brisas não trincam em teias, eles estouram para dentro e caem sobre os bancos. Em Villa Carlos Paz, os carros ficaram com a aparência de terem sido espancados com uma marreta por alguém com tempo de sobra. E o barulho disso, segundo todos os relatos, não era um tamborilar nem um chocalho, mas uma sequência de impactos separados, cada um alto o bastante para fazer as pessoas se encolherem, vindo de todos os lados ao mesmo tempo durante vários minutos. O mais difícil de encarar é o timing. Granizo desse tamanho não é um perigo lento que você vê se aproximando durante 1 hora. O intervalo entre uma chuva forte comum e uma pedra capaz de matar você é questão de segundos, e a única proteção que funciona é um teto sólido sobre a cabeça.
Quem for pego em campo aberto quando isso começa, numa praia, numa estrada, num estacionamento, está num lugar do qual não consegue sobreviver por muito tempo, e a distância que dá para correr nesses segundos é curta. E isso não foi um caso isolado, já arquivado com segurança na história. As mesmas condições que montaram aquela tempestade estão presentes sobre o centro da Argentina todo o verão. A pesquisa que produziu a nova categoria não era uma curiosidade sobre um dia estranho, era um argumento de que a nossa escala foi feita para um mundo menor e de que uma região como essa produz tempestades que o nosso vocabulário não foi criado para descrever. Vila Carlos Paz se reergueu, trocou as janelas, endireitou os carros e voltou a ser uma cidade de férias à beira do lago. E é isso que faz essa história ficar com você. Não era uma selva, não era uma planície remota. Era um lugar com sorveterias, pedalinhos e famílias de roupa de banho, onde numa tarde de verão o céu ficou verde e começou a despejar objetos do tamanho de uma cabeça humana. O sexto lugar é uma cidade que passou um quarto de século debaixo d'água e depois voltou à tona. Vila Epequén ficava na margem de um lago salgado, na província de Buenos Aires, e durante a maior parte do século XX foi um dos balneários mais movimentados do país. A água era tão carregada de minerais que ninguém afundava ali, e gente de toda a Argentina vinha para boiar, se cobrir de lama, tratar as articulações e a pele. No auge, a cidade tinha hotéis, pensões, complexos de banho, um matadouro, ligação ferroviária direta com Buenos Aires e cerca de 1.500 moradores fixos, com espaço para vários milhares a mais na alta temporada. Na temporada, as ruas ficavam lotadas. Parecia um lugar com futuro. Mas havia um ponto fraco em toda a estrutura. O lago não tinha saída natural. A água entrava pela bacia ao redor e só saía por evaporação, o que significava que em uma década chuvosa, o lago só fazia subir. Ao longo dos anos 70 e no começo dos 80, a chuva não parava de cair e o nível continuava a subir. E a resposta da cidade foi um dique de terra ao longo da margem. Ele resistiu por anos, foi reforçado, resistiu de novo. No dia 10 de novembro de 1985, o tempo empurrou a água contra esse dique, e o dique cedeu. O lago entrou pelas ruas a passo de caminhada, e esse é o detalhe que fica na memória de todo mundo que estava lá. Não houve parede de água nem sirene, só uma chegada lenta, tão comum no começo que as pessoas ainda tiveram tempo de discutir se aquilo era mesmo sério. Elas tiravam os móveis, voltavam para buscar mais uma carga. A água chegou às soleiras, depois aos peitoris das janelas. E aí já ficou claro que não haveria recuo, porque não havia para onde ela ir. Quase toda a população saiu em poucos dias e a cidade foi abandonada. Depois disso, o nível continuou subindo por anos. No começo dos anos 90, a água sobre Vila Epequén tinha cerca de 10 metros de profundidade. Os hotéis tinham sumido, as árvores tinham sumido. O único sinal do lugar era uma superfície plana e marrom, com o topo de um poste ou outro rompendo a linha. E assim ficou por cerca de 25 anos, enquanto as pessoas que viveram ali envelheciam em outro lugar. Então, por volta de 2009, a água começou a recuar, e o que saiu do lago não foi uma cidade em ruínas, foi outra coisa. A água salgada passa 25 anos dissolvendo tudo o que consegue dissolver. Levou o reboco das paredes, a tinta do metal e arrancou a madeira dos prédios por completo, deixando só esqueletos de concreto, descarnados até os ossos e manchados de um branco duro, de giz. Transformou carros em carcaças enferrujadas, matou cada árvore e depois preservou os troncos, esbranquiçados e sem galhos, alinhados ao longo das antigas avenidas como algo que passou por um incêndio. As ruas ainda estão lá, e dá para caminhar por elas. As calçadas ainda estão lá.
O sal cobriu todo o lugar com uma crosta branca que range sob os pés como neve congelada e entra nas botas, ficando nas costuras por semanas. Não há cheiro de apodrecido, porque nada orgânico sobreviveu para apodrecer. Há cheiro de salmoura, e a maioria dos visitantes diz que essa é a parte mais estranha, porque isso pertence ao litoral, e ali estamos no meio do Pampa, a centenas de quilômetros de qualquer oceano. Durante anos, um homem viveu ali. Pablo Novak, que cresceu em Vila Ipequém, voltou quando a água baixou e fez da ruína da cidade onde nasceu a sua casa, sozinho, andando de bicicleta por ruas onde ainda sabia dizer quem tinha morado em cada retângulo de concreto descascado. Ele sabia onde ficavam as lojas, sabia onde as árvores tinham folhas. Viveu ali sozinho por 15 anos, até morrer já com mais de 90, e desde então, Vila Ipequém não tem mais nenhum morador. Fique no que restou da rua principal no fim do dia, e a conta é simples e desagradável. Não se trata de um assentamento antigo perdido em uma era esquecida. Era um balneário moderno e funcionando, com eletricidade, horários e fotos de férias. E toda essa engrenagem foi apagada por nada mais dramático do que água sem saída e uma década chuvosa. O lago não precisou ser violento, só precisou ter paciência, e tempo ele tinha de sobra. E o lago não assinou nada. A bacia continua sem saída. A chuva que cai ali ainda não tem outro lugar para ir, e o nível se move com a década, não com a estação. As ruínas estão a céu aberto hoje porque, por acaso, um ciclo seco está em curso. Elas ficaram 10 metros submersas dentro da memória viva de muita gente, e nada na geografia mudou para impedir que isso aconteça de novo. Vila Ipequém não é um monumento a um desastre encerrado. É a marca da maré baixa de uma tragédia que apenas fez uma pausa. O quinto lugar é ocupado por algo pequeno o bastante para caber fechado na sua mão, e no nordeste do país é um dos objetos mais levados a sério que existem. Nas províncias de Corrientes, Chaco, Formosa e Misiones, e do outro lado da fronteira, no Paraguai e no sul do Brasil, existe uma devoção muito difundida a uma figura conhecida como San La Muerte, Santo Morte. Ele é representado como um esqueleto, geralmente sentado ou em pé, quase sempre segurando uma foice, às vezes encapuzado, e não é enfeite nem fantasia. As pessoas fazem pedidos a ele, agradecem, pagam e o temem. E essa prática é antiga e consolidada o bastante para que antropólogos a documentem há um século. Não existe um relato definitivo sobre a origem dessa devoção, e os pesquisadores que a estudam dizem isso sem rodeios. A explicação mais comum a liga ao choque entre dois mundos. Quando as missões jesuíticas dessa região foram dissolvidas, na década de 1760, as comunidades indígenas guaranis que viviam nelas ficaram com a iconografia e o vocabulário do catolicismo, mas sem padres. E o que surgiu depois foi uma devoção que não pertence por inteiro a nenhuma das duas tradições. O registro escrito da figura remonta pelo menos a 1917, quando pesquisadores argentinos colocaram o culto no papel pela primeira vez. A Igreja nunca o reconheceu e já se manifestou contra a prática repetidas vezes, o que não mudou absolutamente nada. As figuras são entalhadas à mão, e o material importa muito para os fiéis. Madeira é comum. Chumbo derretido de balas disparadas é mais valorizado. O mais poderoso, segundo a tradição, é o osso, e especificamente osso humano, que é o ponto em que a maioria dos de fora deixa de conseguir tratar isso como folclore. Uma figura pronta costuma ser levada para ser abençoada numa igreja, discretamente, escondida dentro do casaco. Porque, nessa crença, o objeto não fica plenamente ativo até passar por isso. Depois vem a negociação, e ela não tem nada de suave. Entende-se que San La Muerte atende pedidos.
Proteção, acima de tudo, e em especial, proteção contra uma morte violenta, além de saúde e a devolução do que foi tirado. Mas também se entende que ele cobra. A devoção é descrita em termos de dívida. Se você pede, recebe e depois não cumpre a sua parte, a crença diz que a conta não simplesmente prescreve, ela é cobrada. Os devotos são cuidadosos com isso de um jeito nada teatral. E se você perguntar diretamente às pessoas dessas províncias, mesmo as que não acreditam, normalmente não se sentem à vontade para brincar com o assunto. Os altares ficam à beira da estrada e dentro das casas. Um micho, uma figura entalhada com poucos centímetros de altura, velas vermelhas, cigarros, um copo de alguma bebida forte, flores e pequenos bilhetes escritos à mão, presos com pedras. As velas queimam em espaços fechados e a cera vai se acumulando em camadas ao longo dos anos, até que a prateleira vire uma massa única, e o cheiro de um cômodo assim é inconfundível. Cera quente, fumaça e flores velhas no ar parado. E há ainda a prática que os antropólogos documentaram e que, fora da região, muita gente só acredita depois de ler os estudos. Entre os mais devotos, a figura não é usada num cordão nem guardada numa prateleira. Ela é carregada sob a pele. Um pequeno entalhe, muitas vezes com não mais que 1 ou 2 centímetros, é implantado sob a carne, geralmente no braço ou no peito, para que a proteção fique dentro do corpo e não possa cair, ser roubada ou tirada. Alguns levam a imagem em forma de tatuagem pelo mesmo motivo. A lógica é a mesma em tudo. Uma proteção que você pode perder não é proteção. Nada disso vem de um passado remoto. Ande pelos arredores de uma cidade em Corrientes numa noite certa e você vai encontrar a luz vermelha de velas saindo de um nicho numa parede, um esqueleto do tamanho do seu polegar parado ali dentro, e um copo de vinho deixado à sua frente, que alguém vai substituir amanhã. A questão de acreditar ou não que um osso entalhado possa conter alguma coisa é irrelevante. Nesta parte da Argentina, muita gente conduz a vida como se a dívida fosse real e toma um cuidado enorme para pagá-la. Pergunte sobre isso diretamente num bar em Corrientes, e a reação é muito específica. Alguém ri. Outra pessoa não ri, muda de assunto e lança um olhar para o primeiro. Os de fora chegam esperando encontrar fé ou deboche e acabam encontrando cautela, que é uma coisa muito mais difícil de rebater. A devoção também atravessa todas as linhas que normalmente dividem um lugar. Ela é seguida no campo e nas cidades, pelos pobres e pelos mais abastados, por policiais e pelas pessoas que eles prendem. E todos pedem ao mesmo pequeno esqueleto a mesma proteção, às vezes na mesma noite, de lados opostos da mesma rua. E em alguma dessas cidades, nesta noite, há um homem com uma figura entalhada sob a pele do antebraço, colocada ali por alguém com uma lâmina e mão firme, que acredita que isso desviará de si uma bala ou uma faca, e que sabe exatamente o que prometeu em troca. Ele não vai mandar tirar. Nessa crença, você não encerra o acordo. Você só continua pagando por ele, pelo resto da vida. E o dia em que para é o dia em que a cobrança chega. O quarto lugar é um rio, e você não deve tocá-lo. Ele nasce dentro da cratera do vulcão Copahue, no alto da fronteira entre a Argentina e o Chile, onde um lago de água quente fica diretamente sobre um sistema vulcânico ativo. Gases sobem continuamente por esse lago, compostos de enxofre e cloro vindos direto do magma lá embaixo, e se dissolvem na água, transformando-a em algo que já nem é bem água. Medições feitas por vulcanólogos nesse lago de cratera colocam a acidez no extremo mais baixo da escala, na faixa em que os químicos deixam de chamar aquilo de água ácida e passam simplesmente a chamar de ácido. O transbordamento desce a montanha, e o rio que ele forma se chama Rio Agrio, o Rio Azedo. Ao longo do seu curso superior,
A acidez foi medida repetidas vezes, e a resposta é sempre a mesma. O rio é mais corrosivo do que o ácido do seu próprio estômago, e em trechos mais próximos da cratera, bem mais. Isso não é um vazamento químico e não é poluição. Não existe fábrica. Ninguém provocou isso. É simplesmente o que sai da montanha, e ela faz isso há mais tempo do que qualquer um consegue observar. Ele não parece veneno. E aí está a armadilha. Ele parece extraordinário. A água corre num azul esverdeado leitoso, mais vivo e saturado do que qualquer rio comum, por causa dos minerais finos em suspensão que carrega, e onde despenca em degraus, forma cachoeiras que ficam lindas em foto. Crostas amarelas de enxofre contornam as margens. Vapor sobe da superfície nas manhãs frias. O cheiro chega antes do rio. Aquele cheiro plano de ovo podre, de enxofre, que entra na roupa e fica ali. O que não existe ali é vida. Nada que um pescador reconheceria vive no trecho ácido. Não há plantas aquáticas, nem insetos deslizando pela superfície, nem sapos nas bordas, nem pássaros trabalhando nas águas rasas, porque não há nada na água para um pássaro capturar. Mais abaixo, o rio alimenta um lago, e mesmo ali, a acidez continua alto bastante para que a vida comum de um lago simplesmente não aconteça. O que vive ali é ainda mais estranho do que um rio vazio seria. O rio Agro é povoado de forma densa por micro-organismos que não apenas toleram o ácido, mas dependem dele. Eles usam enxofre e ferro do mesmo jeito que outros seres vivos usam açúcar e oxigênio, e prosperam em condições que arrancariam a camada interna da garganta de um ser humano. Biólogos estudam esse rio justamente porque ele é uma das coisas mais próximas no planeta de um ambiente que deveria ser estéril, e não é. E os micróbios ali estão entre os organismos mais resistentes que se conhecem. E nada na beira da água entrega isso. A maior parte do rio Agro atravessa áreas abertas, sem cerca, sem barreira e sem placa, passando por rocha comum e vegetação rasteira comum. E seu trecho mais famoso termina numa cachoeira, até a qual as pessoas dirigem quilômetros para fotografar. O que as medições descrevem e o que os seus olhos veem são dois rios completamente diferentes. A química que está arrancando o metal da montanha e levando tudo o rio abaixo em solução não se anuncia. Não muda de cor quando fica mais forte, e em nenhum ponto do seu percurso parece aquilo que realmente é. A montanha acima também não é silenciosa. Coparruy é um vulcão ativo, com histórico documentado de erupções, quedas de cinzas e evacuações das pequenas comunidades vizinhas. E cada um desses eventos lembra de onde vem a química do rio. O ácido não é um acidente geológico que ficou no passado, é o escapamento de algo que ainda está funcionando. Talvez a coisa mais inquietante seja o quanto o mundo comum chega perto disso. Há fontes termais nessa mesma montanha, onde as pessoas se banham pela saúde, poças de lama, uma pequena vila de spa, cabanas, vapor e toda a estrutura de um fim de semana relaxante. E, a pouca distância dali, saindo da mesma montanha, passando pela mesma rocha, corre um rio que arrancaria a pele de você. O mesmo calor que torna uma coisa agradável, torna a outra letal. Entre as duas não há muro, não há portão e não há uma linha óbvia no chão. E o hospital mais próximo fica muito, muito longe. Há mais uma coisa sobre o rio Agro que fica com as pessoas, e não tem nada a ver com química. Ele é silencioso de um jeito que rios não costumam ser. O rio normal carrega sons além da água. Pássaros trabalhando nas margens rasas, insetos sobre a superfície, animais descendo para beber quando a luz cai, sapos começando a coachar ao longo das margens. Aqui há apenas o barulho da água em movimento e o vento na vegetação rasteira, e nada responde. O gado da região aprende o limite e não chega perto. Até os pássaros atravessam o vale sem pousar, porque não há nada lá embaixo que vale a pena para uma aterrissagem.
Ficar parado naquela margem é como estar ao lado de algo extraordinariamente bonito que toda forma de vida, em silêncio, decidiu evitar. O terceiro lugar começa com uma palavra que ninguém jamais explicou. No dia 2 de agosto de 1947, um avião britânico chamado Stardust partiu de Buenos Aires rumo a Santiago do Chile. Era um bombardeiro de guerra convertido, confortável para os padrões da época, levando 5 tripulantes e 6 passageiros, numa rota que cruzava a mais alta muralha dos Andes. O tempo sobre as montanhas estava ruim, com nuvens pesadas, então a aeronave subiu até 24.000 pés para voar acima delas, o que significava que a tripulação não via absolutamente nada do solo durante toda a travessia. Tudo estava normal. O operador de rádio enviou seus relatórios de posição no horário previsto. Então, 4 minutos antes de o avião pousar em Santiago, ele transmitiu em código Morse que estavam se aproximando, informou a hora estimada de chegada e encerrou a mensagem com uma única palavra: Standek. O operador em terra em Santiago nunca tinha visto aquilo antes. Pediu que repetissem. A mensagem voltou mais 2 vezes, rápida e limpa, com as mesmas 6 letras, enviadas por um homem que claramente não estava com problemas no equipamento, nem dava sinais de aflição. Depois, a transmissão acabou. O Stardust nunca chegou, e nenhum vestígio dele foi encontrado. A busca foi gigantesca para os padrões da época e completamente inútil. Aviões vasculharam o corredor aéreo durante semanas. Equipes em terra subiram aos passos da cordilheira. Nada foi encontrado. Nem destroços, nem marcas de incêndio, nem fragmentos numa encosta. Nada em qualquer geleira ou crista ao longo da rota. Um avião com 11 pessoas a bordo havia entrado numa cadeia de montanhas em plena luz do dia e não deixara marca alguma. Na ausência de provas, surgiram as teorias, e elas ficaram cada vez mais estranhas com o passar dos anos, enquanto aquela única palavra as mantinha vivas por meio século. As montanhas devolveram a resposta em 1998. Alpinistas no alto do Tupungato, um vulcão ao sul do Aconcagua, encontraram um motor de avião preso no gelo. 2 anos depois, uma expedição do exército argentino subiu para trabalhar o local como se devia. E o que recuperaram não foi o lixo espalhado de um acidente antigo. A geleira tinha preservado tudo. Havia partes da fuselagem, uma roda com o pneu ainda cheio, roupas, uma mão, um torso, restos humanos tão bem conservados por 50 anos de gelo que alguns foram identificados por DNA e devolvidos a famílias que, naquele momento, já estavam 2 gerações adiante. Chegar até lá foi uma operação por si só. O local fica no alto de uma montanha que a maioria das pessoas jamais tenta escalar, sobre gelo em ar rarefeito, onde um dia inteiro de esforço rende apenas algumas horas de escavação de verdade. O que o gelo devolveu também não estava gasto nem apodrecido, porque naquela altitude nada apodrece. O tecido ainda tinha cor, o metal ainda conservava tinta. A montanha que matou todos a bordo passou então meio século mantendo as provas exatamente como estavam no dia da queda, de modo que os homens que trabalhavam no local, no ano 2000, manuseavam objetos que tinham envelhecido menos em 50 anos do que uma mala esquecida numa garagem. A reconstrução que veio depois explicou o desaparecimento, se não a palavra. A tripulação havia subido acima das nuvens para cruzar a cordilheira e voava às cegas, navegando por estima, sem qualquer forma de ver o solo. Ninguém em 1947 compreendia totalmente a corrente de jato. Voando contra um vento frontal violentíssimo naquela altitude, o avião estava muito mais a leste do que os cálculos da tripulação indicavam, ainda sobre os picos mais altos quando eles acreditavam já tê-los ultrapassado. Descendo no horário previsto para Santiago, atravessaram as nuvens e atingiram o campo de neve superior do Tupungato.
O impacto quase certamente desencadeou uma avalanche que enterrou os destroços em instantes, e foi por isso que os socorristas não encontraram nada. Depois, a geleira assumiu o controle, e geleiras se movem. Durante 50 anos, os destroços desceram dentro do gelo à velocidade de uma unha crescendo, até alcançarem a zona de degelo na base, e a montanha começou lentamente a expor as peças na superfície. E a palavra? Stendek foi dissecada por historiadores da aviação, criptógrafos, operadores de rádio e amadores desde então. O fato de ser um anagrama de descent é a observação mais popular, embora um operador competente, enviando uma mensagem de rotina, não tivesse motivo algum para embaralhar uma palavra. Que fosse uma abreviação corrompida, uma assinatura final digitada errado ou um erro de quem escutava em Santiago, tudo isso é plausível, e nada disso pode ser provado. A única coisa que se sabe com certeza é que ela foi enviada 3 vezes, sem hesitação, por um profissional nos seus minutos finais, e que ele não estava pedindo socorro. Você pode ficar em Mendoza num dia claro e ver o Tupungato da estrada, um cone branco acima da linha das montanhas, completamente comum da forma como uma montanha imensa se torna comum quando faz parte do seu horizonte. Em algum ponto dele, o gelo ainda desce lentamente, no seu ritmo constante, carregando o que restou. Peças continuam aparecendo, e cada uma delas vem de um voo que terminou com uma palavra em código Morse, que significava algo para quem a enviou, e desde então não significou nada para mais ninguém. O segundo lugar fica a 900 metros de profundidade, no fundo do Atlântico Sul, ao largo da costa da Patagônia. No dia 15 de novembro de 2017, o submarino Ara San Juan, da Marinha Argentina, voltava de uma patrulha no extremo sul, com 44 pessoas a bordo. Naquela manhã, o capitão relatou um problema. Água do mar havia entrado pelo snorkel, enquanto a embarcação recarregava as baterias, e a água chegou ao compartimento das baterias na proa, causando um curto-circuito e o início de um incêndio. Ele informou que as baterias danificadas tinham sido isoladas, que a situação estava sob controle e que o submarino seguia navegando com o outro conjunto. Foi um incidente grave, tratado e contido. Foi a última coisa que alguém ouviu do San Juan. Algumas horas depois, sensores a milhares de quilômetros de distância registraram algo. As estações hidroacústicas que monitoram os oceanos em busca de testes nucleares captaram um único evento curto, brusco e não nuclear, numa posição ao longo da rota do submarino, a uma profundidade muito abaixo do seu limite seguro de operação. Naquele momento, ninguém sabia o que era. A assinatura foi analisada mais tarde e coincidiu com o perfil de uma implosão do casco. Nada disso veio a público nos dias seguintes, e então o que aconteceu depois foi uma busca. Ela se tornou uma das maiores operações de busca em tempo de paz já realizadas no mar, com navios e aeronaves de mais de uma dúzia de países, trabalhando numa área oceânica do tamanho de um país, no meio da primavera do hemisfério sul, em um clima que os obrigava repetidamente a abandonar a posição. Falsos contatos apareciam e desapareciam. Sons eram detectados e descartados. Sinais de satélite eram relatados e depois se revelavam nada. As famílias se reuniram na base naval de Mar del Plata e esperaram, primeiro por um resgate, depois por uma localização, enquanto os cálculos de oxigênio que todos vinham fazendo em silêncio chegavam ao fim. Depois de 2 semanas, a Marinha anunciou que a busca por sobreviventes havia terminado. A busca pelo submarino continuou por 1 ano. Ela foi encontrada no dia 16 de novembro de 2018, um dia antes do aniversário, por uma empresa privada que usava veículos submarinos autônomos. O San Juan estava a cerca de 900 metros de profundidade,
e as imagens não deixavam nada para interpretar. O submarino não afundou inteiro. O casco de pressão cedeu e foi esmagado para dentro, e o que restou dele estava espalhado por um campo de destroços no fundo do mar. A proa com os tubos de torpedo, a torre de comando, a popa, a hélice, cada parte separada das outras, cada uma esmagada individualmente. Nenhuma delas ainda parte de um submarino. Nessa profundidade, a física é brutalmente simples e muito rápida. A pressão da água sobre o lado de fora do casco é enorme, e quando o aço perde a forma em qualquer ponto, a falha se espalha pelo comprimento da embarcação mais rápido do que um sinal nervoso consegue viajar. O evento registrado pelos sensores do oceano durou uma fração de segundo. Essa foi a duração total. O que quer que a tripulação tenha sabido, soube antes do início do colapso, e não durante ele. Essa é a pequena misericórdia no meio de tudo isso, e é por isso que a história acabou sendo sobre o ano, e não sobre o instante. Durante 12 meses, 44 famílias viveram num estado que não tem nome, porque o desaparecimento e a morte ainda não tinham sido ligados entre si. Houve uma cerimônia em memória, sem corpos, sem destroços e sem localização, e sem causa. Depois, uma câmera robótica a 900 metros de profundidade fechou essa lacuna numa única TAD. O San Juan ainda está lá. Ele foi localizado, mas nunca foi içado. O destroço repousa no fundo do mar, onde se desfez, em águas frias e negras na borda da plataforma continental, enquanto o oceano acima continua sendo a mesma faixa cinzenta do Atlântico Sul que os barcos de pesca cruzam todos os dias. As imagens fizeram mais uma coisa. Elas encerraram um ano de especulações que haviam preenchido o silêncio. As teorias sobre o que o submarino realmente estava fazendo tão ao sul. Os sinais relatados que acabaram não sendo nada. As acusações lançadas para todos os lados, enquanto ninguém tinha um fato sólido em que se apoiar. Algumas das perguntas eram sérias e acabaram no tribunal, sobre uma embarcação reconstruída no meio da sua vida útil e sobre quem havia assinado sua autorização para navegar. Mas o próprio destroço resolveu a única pergunta que restava para as famílias: onde? O primeiro lugar ainda está por vir, e não é uma montanha, uma máquina, nem uma faixa de água. Ele surgiu de uma floresta na Patagônia e quebrou uma regra que tudo do seu tipo sempre obedeceu. Escreva seu palpite nos comentários agora e continue assistindo para conferir se acertou. E o primeiro lugar vai para uma pequena aldeia no sopé andino de Chubut, onde, no verão de 2018, começou algo que, durante décadas, os virologistas do mundo inteiro diziam que não podia acontecer. Epuyén é o tipo de lugar para onde as pessoas se mudam para fugir de tudo. Alguns milhares de habitantes, casas de madeira, pomares, um lago, colinas cobertas de floresta, uma estrada principal. O perigo ali, tanto quanto se sabia, era o mesmo que existe em grande parte da Patagônia e que é ensinado a toda criança da região. O colilargo, um pequeno rato de cauda longa que vive na mata e carrega um hantavírus chamado vírus Andes. A regra era simples e nunca falhara. Você pega isso do animal, não de outra pessoa. Você se contamina ao respirar o ar de um galpão ou de uma cabana que ficou fechado o inverno inteiro com ratos lá dentro, onde as fezes secas viraram poeira. Então você areja os ambientes antes de entrar, umedece o chão antes de varrer, guarda a comida em recipientes vedados e mantém os ratos longe. Siga as regras e você estará a salvo dos seus vizinhos, porque seus vizinhos nunca foram o risco. Em novembro de 2018, um homem da região adoeceu e, depois disso, pessoas que tinham estado perto dele começaram a adoecer também. Não pessoas que tinham estado no mesmo galpão, pessoas que tinham estado na mesma sala que ele. O que veio a seguir, ao longo dos 3 meses seguintes,
foram 34 casos confirmados e 11 mortes, numa aldeia de poucos milhares de habitantes, uma letalidade de cerca de 1 em cada 3, e uma cadeia de transmissão que os investigadores conseguiram rastrear pessoa por pessoa, de um indivíduo para um grupo de contatos, e de alguns desses para outros de novo. O padrão era inequívoco e foi publicado em uma das principais revistas médicas do mundo. O vírus Andes, sozinho entre todos os antavírus conhecidos pela ciência, pode passar diretamente de um ser humano para outro. O surto de Epuyen provou isso da forma mais clara possível e também mostrou algo pior, que uma única pessoa infectada pode gerar um grande número de casos antes que alguém entenda o que está acontecendo. A resposta foi a única possível. Epuyen foi, na prática, isolada. Reuniões públicas foram proibidas, as escolas fecharam, os contatos foram colocados em isolamento e monitorados durante todo o período de incubação, que para esse vírus pode durar semanas, de modo que as pessoas ficaram trancadas em casa por um mês inteiro, esperando para descobrir se estavam ou não doentes. A temporada de turismo de verão, da qual depende a economia local, simplesmente não aconteceu. Vizinhos pararam de visitar vizinhos. Numa aldeia onde todo mundo conhece todo mundo, as pessoas atravessavam a rua para evitar umas às outras, e ninguém achava isso grosseiro. O que tornava tudo tão assustador era a forma da doença. Ela não começa como algo grave. Começa com febre, dores no corpo e cansaço. A gripe mais comum do mundo. E fica assim por vários dias. Tempo suficiente para qualquer um achar que não é nada e seguir a vida normalmente. Depois, ela vira. Os pequenos vasos sanguíneos dos pulmões começam a vazar. O líquido enche os espaços de ar por dentro, e uma pessoa que estava andando por aí no dia anterior passa a se afogar em ar parado. Não existe vacina. Não existe antiviral que cure. O tratamento é colocar o paciente em suporte de vida rápido bastante e sustentar o corpo enquanto ele luta. E é por isso que os números de sobrevivência são como são. Epuyen sobreviveu. A cadeia foi quebrada, as restrições foram suspensas, os turistas voltaram, e a aldeia tornou a ser um lugar tranquilo aos pés das montanhas. Mas a descoberta não desapareceu. E é por isso que isso está no topo da lista. Toda a tranquilidade em torno desse vírus se apoiava numa única suposição, mantida por décadas, a de que ele não podia passar de pessoa para pessoa. No verão patagônico, numa aldeia de casas de madeira e pomares, essa suposição foi testada da pior maneira possível, e falhou. A floresta continua lá, o cole largo continua lá. E aquilo que ele carrega agora foi observado, documentado e publicado, fazendo justamente a única coisa que jamais deveria ser capaz de fazer. Virologistas de outros lugares acompanharam isso muito de perto, e não por interesse acadêmico. Um vírus que mata cerca de 1 em cada 3 infectados normalmente é contido por uma única limitação. Ele precisa de um animal no meio de cada cadeia. Então, um surto só pode crescer na mesma velocidade com que as pessoas encontram ratos. Tire essa limitação da equação e a matemática vira outra coisa completamente diferente. Epuyen é a prova documentada de que, para esse vírus, essa limitação simplesmente não existe. Qual desses 10 seria o seu número 1? Escreva nos comentários.